Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor dele. E era muito numeroso na superfície do vale e estava sequíssimo. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus da a estes ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E vós e vos tenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e saberás que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra ossos, e se ajuntava cada osso aos seus ossos. E olhei que havia tendões sobre eles, e crescia carne, e se estendia pele sobre ele, mas não havia nele o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito. Profetizei, filho do homem, e dizei-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o espírito, e sopra sobre estes mortos, para que viva. E profetizei como ele me ordenou, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é fiel, Ele é. Ele é o nosso pastor. Quando nós temos um Deus fiel, que é o nosso pastor, um pastor, ele jamais, ele dá vida pela sua ovelha. Um pastor, verdadeiro pastor. Ele dá vida pelas suas ovelhas. No caso ali do Davi, se Deus, o Espírito de Deus não tivesse com ele, um homem não tem força com um pedaço de pau contra um leão ou contra um urso. Não tem mesmo. Se ele tivesse ali uma bazuca, uma metralhadora, uma espingarda 20, uma 12, até assim, mas com um pedaço de pau. Não. Certo? Esse é o verdadeiro pastor. E esse é o nosso Deus, que cuida de nós. Então, Ezequiel foi levado pelo Espírito para um meio de um vale que estava cheio de osso sequíssimo. Que com certeza os inimigos de Israel dizem: acabei com o exército de Israel, acabei com eles. Não, não tem mais jeito para eles. Mas eles se esquecem que nós temos um Deus que do pó da terra ele faz se levantar um exército para fazer exatamente aquilo que ele falou que ia acontecer. Não importa o que passa, o que está acontecendo, não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho do meu problema, maior do que os nossos problemas é o nosso Deus. E tudo que ele prometeu vai se cumprir. Não importa onde você esteja, ele sabe aonde você está. Quando Deus leva no espírito o profeta Ezequiel para lá, para aquele vale de ossos secos, que ele pergunta: filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? Ele teve sabedoria para responder. Ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Por quê? Para mim, para ele, para nós,
É lógico que não tem. Ele pode ser o médico dos médicos, porque o único médico dos médicos é só Deus mesmo, né? É o super médico. Ele não pode fazer um osso reviver. Não tem como. Mas esse é o nosso Deus. Então por que que nós ficamos procurando um chifre na cabeça de cavalo? Procurando dar vida para pedaço de pau, para pedaço de madeira, para pedaço de gesso, enquanto nós temos um Deus que a gente sabe que ele é invisível, mas ele é real. Essa foi boa, né? É invisível, mas é real. Isso é super, é fantástico, é maravilhoso. Esse é o nosso Deus, Deus de maravilha. E ali ele diz, ele leva o profeta para lá e ele diz: profetiza a estes ossos. E o profeta, do jeito que Deus falou, mandou, assim ele fez. E ele disse que quando ele profetizava, ele ouviu o barulho de ossos batendo aos seus ossos. E quando ele olhou, cada osso se juntava aos seus ossos. Porque quando Deus dá uma ordem, não tem diga, ai não, Deus deu a ordem, mas o osso, um osso está lá no Brasil, e o outro está lá no Japão, o outro está lá na Filipina, não interessa onde está, vai se juntar. Vai se juntar, vai ficar um só, um só, um só, um só corpo. E ele disse que era osso se juntando aos seus ossos. Tem gente que está pensando que não vai dar para você. Não, já morreu, está enterrado, não tem mais como estar lá do outro lado, não vai chegar, não tem como chegar. Vai chegar a tempo. Deus faz o tempo retroceder, a hora do relógio retroceder. Volta a tempo, porque eu falei que vai acontecer, então vai acontecer. Não, mas eu já olhei, já estou passada, sabe? Já virei uma Sarinha, não importa. Virei um Abraão, também não importa. O importante é a palavra de Deus. Se Deus falou, vai se cumprir. O problema é que nós ficamos, muitas vezes, igual a onda do mar. Vai e volta, vai e volta. Não, nós temos que acreditar naquilo que Deus falou. Não importa se chegar milhões e milhões dizendo o contrário. A palavra que tem que permanecer conosco é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. E ele profetizou, e ele viu aquela maravilha ali, que ele não acreditava. Claro que ele não acreditava. Se ele acreditasse, ele dizia assim: Senhor, eu tenho certeza que pode. Ele disse: não, Senhor Deus, tu sabe. Quer dizer, ele tirou dele da reta, o Senhor que é poderoso, então é o Senhor que manda. E Deus disse: profetize. Aí ele viu o osso se juntando aos seus ossos. Quer dizer, aquilo que não tinha mais jeito, Deus está dando jeito. Aquilo que dizia que não tem condição nenhuma, não tem. Deus disse: tem, porque eu sou Deus e eu mandei e assim vai acontecer. Agindo eu, quem impedirá? Tem alguém que me ensina alguma coisa? Tem alguém para me ensinar? Ou sou eu que sou o Deus que fiz o céu e a terra e tudo que nela há? E ele olhava e ele via os ossos se juntando, depois ele viu os tendões se juntando, depois ele viu a carne ali criando carne, depois da carne ele viu ali a pele, mas estava ali o corpo perfeito, perfeito. Mas cadê o espírito? Tem corpo por aí que está andando para todo lado, até falando, mas cadê o espírito? Morreu. Mas Deus está dizendo: hoje eu te faço reviver. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tudo que estava morto eu trago à vida, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu trago a vida. E ali Deus diz: profetiza ao Espírito que vem dos quatro ventos e entra nestes corpos mortos. E ele profetiza. E o Espírito entra naquele corpos e se põe de pé, porque estava deitado, claro. Estava ali sequíssimo. Se pegasse aqueles ossos e apertasse assim, virava farinha. Virava pó. Virava pó. É para você ver o tamanho do nosso Deus. Coisa que
Todo mundo olha e diz, não tem como, isso é impossível. Não tem como, ela enlouqueceu. Ela está dizendo que isso aí vai reviver. Ele está dizendo que isso aí tem jeito, mas não tem. Não é? Nós não estamos falando pela nossa palavra. Nós estamos aqui falando, é a palavra, o livro não é meu, não é teu, é do Senhor. Nós estamos falando da palavra de Deus. E foi Deus que falou, é Ele que está falando com você. Que está dizendo que não tem mais jeito. Eu estou toda inchada, dói tudo. Pois acredita, se você crê, eu vou orar, vou pedir para Deus consagrar água, porque eu não tenho poder para consagrar água, não tenho. Não, a unção não é minha, é de Deus, então é Ele. E você vai tomar essa água. E todo esse inchaço, tudo aquilo que estava infectado no teu corpo, a infecção que estava, aquilo que o médico disse não tem mais jeito, tu vai tomar essa água e Deus vai te curar. Porque a unção de cura, a unção de ressuscitar os mortos vai estar sobre esta água, sobre este azeite. E tu vai beber desta água, e tu vai usar deste azeite e tu vai ser curado no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. E o profeta Ezequiel ficou vendo aquelas maravilhas. Porque Deus, eles tinham uma promessa, aquele povo tinha uma promessa. Deus disse que ele ia se juntar, todos ele ia ser uma nação só, e ele ia levar para a terra de Israel aquele povo que estava ali acabado, aquele exército. Ele ia tirar da sepultura, já morreu, está na sepultura, Francisco. Não, aquele ali estava em cima da terra, era o vale de ossos secos, mas tem ainda que está dentro da terra. Ele disse, eu vou fazer ressuscitar, eu vou abrir a sepultura e vou tirar de lá de dentro e vou levar o meu povo para Israel. E eles vão ver que eu sou o Senhor. Eita, glória a Deus, aleluia. Tem gente que não está acreditando. Não, ele está dizendo agora, está batendo palma, sentado. Agora se quebrou na emenda. Que ela estava dizendo que não tinha mais jeito. Não, que tinha jeito, mas agora já estava lá no vale, lá, não foi nem enterrado, só está lá em cima da terra. É o urubu que está comendo lá. O urubu pode até comer a carne. Pode até comer a carne. Mesmo ele comendo a carne, Deus faz a carne voltar. Só ficou os ossos. Ótimo. Porque quando não tem mais jeito para o homem, para mim, para você, Deus diz, agora entra eu. Fique parado e vê o que eu vou fazer agora. Porque agora é a minha vez. Fique parado, só olhe o que eu vou fazer. Observa. E continua crendo. Não duvida. E aí eles vão ver. E aquele que está dentro da sepultura, ele diz assim, eu vou abrir a sepultura. E vou tirar de lá de dentro. Não, mas tu não estava morto? Estava morto? Não estava morto, não. Eu só adormeci. Estava adormecido. Porque para Deus, a morte e o sono é a mesma coisa. Para ele é a mesma coisa. E ele vai fazer o espírito retornar àquele corpo que estava ali morto. Ele vai fazer retornar. Então, não se preocupa com os fofoqueiros de plantão, dizer faliu, acabou, está acabado, está derrotada. Não está derrotada, não. Não está. Porque você tem uma promessa. E a promessa de Deus vai se cumprir. Ele te prometeu que vai levar para a terra prometida, então que você vai ser uma só nação. Vai ser do jeito que ele falou. Creia e não duvide, porque Deus, quando ele fala, ele cumpre. Ele cumpre. E teus inimigos, nossos inimigos, que estavam rindo, dizendo, está falido, está acabado o exército de Israel, está lá, olha, aniquilado. Vai ver. Vai ver. Deus é o único que pode fazer jorrar água no deserto. Fazer florescer o deserto. Se ele faz o vale de ossos secos se transformar no exército de Israel, numa nação poderosa, tu imagina o que nosso Deus não pode fazer? Tem alguma coisa demasiado impossível para Deus? Não. Tem para mim, para você, para nós tem. Mas para o nosso Deus não tem. Porque ele é fiel. Ele é. Não tinha ninguém e ele não procurou, não. Eu vou chamar a comitiva dos médicos, vou procurar os melhores médicos e vou mandar. Não, ele só levou um profeta. Um profeta por meio daquele vale. E mandou o profeta falar. Ele não podia fazer?
Ele não é Deus? Ele não podia fazer? É que tem coisa que a gente fica, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer, eu tenho fé, mas é Deus que vai fazer. Aquilo que é para nós fazer, Deus não vai fazer, não. Isso é para nós exercitar a nossa fé e tomar cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Né? Porque assim como foi a palavra de Deus, que o profeta falou para os ossos, para eles reviver, e reviveu, assim mesmo é a palavra de derrota que você fala para os teus projetos, para os teus filhos, para a tua família. Assim mesmo acontece. Porque quando é uma palavra de Deus que sai da nossa boca, Deus vai trabalhar, vai mandar anjo para aquela palavra se cumprir para aquilo que ela foi enviada. E quando é o contrário, o inimigo, o chifrudo, o rabudo, o clamunhão, o cão, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar também. Ele falou, saiu aquela palavra da boca dela, vai lá, porque aquela palavra vai se cumprir. Porque tem gente que pensa, não, eu falei de brincadeira, não, eu falei... O Satanás não quer saber se tu falou de brincadeira, não. Ele vai trabalhar em cima daquilo ali para se cumprir. Como foi que Deus criou o mundo? No começo não era tudo só um abismo ali, não tinha nada. Era só uma escuridão. Ele não disse que haja luz e não houve? Pois assim mesmo é na nossa vida. Que haja luz sempre na nossa vida e que a escuridão cesse. Ele fez separação entre a luz, entre a noite e o dia. Não fez? Então é para a gente ver o poder da palavra. Porque, não, mas eu não profetizei, não falei no nome do Senhor Jesus. Ok, se a palavra que saiu da tua boca não foi palavra de Deus, foi palavra de derrota, então a derrota vai cair, minha filha, meu filho. Vai cair na tua vida, naquilo que é teu. Então, vigia a boca. Porque a palavra que sai da nossa boca, olha só, olha a palavra que saiu, o exército que estava ali acabado, pó da terra. Deus fez reviver. A palavra do Senhor tem poder. A pessoa pode estar ali, o médico chegou e disse assim, não tem mais jeito. Acabou. Acabou para ele. Faliu. E aí chega lá um homem de Deus, uma mulher de Deus, até uma criança, não interessa. Deus usa ser humano. Deus usou até a jumenta de Balaão e chega lá e ora. No nome do Senhor Jesus, fala, meu Deus, olha, estava morto quando ele chegou e que ele orou, porque ele usou a palavra que tem poder, a palavra do Senhor. Profetizou. No nome do Senhor Jesus. Mas Deus não mandou. Mas Deus manda a gente profetizar. Tem vezes que ele chega, que no caso aqui do profeta Ezequiel, ele levou o profeta até lá e mandou. Mas ele diz, profetiza. Mas coisa boa. E ele profetizou e aconteceu. Então, vigia. Se você quer bênção, às vezes tem gente que está derrotado, mas ele mesmo é o culpado, ela mesma é a culpada da derrota que está na vida dela, porque só abre a boca para falar palavra de derrota, palavra de fracasso, palavra de destruição. Não abre a boca para falar. Quando tu estiver bem irada, querendo falar uma coisa que não presta, fala coisa boa. Com essa mesma ira que tu tá, que essa ira se transforma em força, em fé, para você falar coisa boa e vai acontecer. E aí aqueles que te viu na ruína, vai te ver tu na vitória. Por quê? Porque tu reverteu. Aprende a controlar os teus impulsos. Aprende. Quando tu não tiver nada para falar, que tiver muito irado, tenta louvar, tenta glorificar, mas não murmure, não reclame, porque tudo que sai da nossa boca vai se cumprir. Ou por bem ou por mal, mas que vai se cumprir, vai. Eu me lembro, quando eu era pequena, as coisas que eu falava. A minha mãe não acreditava. Não, minha mãe não acreditava nas coisas que eu falava. Mas eu falava o quê? Eu falava só coisa boa. Eu dizia, eu não nasci para isso aqui. Não. Mamãe olhava para mim e dizia, essa menina não sabe o que está falando. Por quê? Porque a minha mãe olhava para as consequências, para a vida dela. Então, se o pai era assim, a avó era assim, a família dela toda era assim. Eu falei, mas eu não sou. Eu não sou. Não. Tanto é que ela dizia assim, não foi trocada. Não foi trocada porque nasceu em casa, parteira que pegou, então não foi trocada. Mas essa menina, eu acho que ela
nasceu com um problema na cabeça porque ela tem mania de grandeza. Olha só, mania de grandeza. Só tem gente rica, só pensa em coisa grande. É assim o meu pensamento, porque é pensamento de Deus. Como é que um Deus tão grandão vai dizer assim, minha casinha, meu Deusinho, meu não sei o que, tudo nozinho, tudo no diminutivo? Não, Deus é poderoso. Olha só, Deus poderoso, Deus glorioso, eu sou o grande, eu sou. Como é? Tu vê palavra de Deus no diminutivo? Não, tudo que é de Deus é no plural. É no plural. E ela não acreditava. Por quê? Porque a visão dela era aquela ali. E a minha visão não, a minha visão é a visão de Deus. O meu sonho não é meu sonho é sonho de Deus. Desde que eu me entendo por gente assim. Uma irmã dizia, morreu, eu falei, não morreu, tá vivo. Morreu, dizia, não morreu, tá vivo. E eu ia lá, fomos lá e tava vivinho. Desde que eu me entendo por gente. A minha mãe perdia as coisas dentro de casa. Eu dizia, eu vou dormir, Deus vai me mostrar onde está. Mamãe dizia, pronto, agora ela enlouqueceu de vez. Como que tu vai dormir, Deus vai te mostrar onde está? Falei, não sei, não me pergunta que eu não sei. Mas que eu sei que ele vai me mostrar onde está, ele vai. E no outro dia eu sonhava onde estava o negócio e ia lá e achava. Mas quem colocou aqui, se eu procurei e não achei? Também não sei quem colocou lá, mas eu sei que não está lá, tá? Então pronto. E ela já tinha procurado lá e não tinha achado. E Deus me falava para mim, ó, tá em tal lugar. E eu ia lá e estava exatamente do jeito que eu falei, estava. Então eu sempre profetizei, dizia assim, olha, eu vou voar, vou andar ao redor do mundo. Ela dizia, enlouqueceu, porque olha para nós. Minha filha, isso é coisa... Então, desde de pequena que eu sempre profetizei coisa boa na minha vida. Quer dizer, porque tem gente que diz, não, porque o meu pai era assim, tortinho. Então eu sou a tortinha, a família dos tortinhos. Que família de tortinho? Que na tortinha é o nome do biscoito? Que é isso? Não, nós somos no reto caminho, caminho do Senhor, caminho santo, aonde o maligno, o imundo não passa. Aonde ele não passa. E é assim, então aprende a determinar. No nome do Senhor Jesus vai ser assim, bate o pé e não arreda o pé. Porque do jeito que tu determinar, assim vai acontecer. Assim vai acontecer. Para de querer ser Maria Mulambo. Para de querer ser Zé Pilindra. Para de querer ser demônio. Não. Fala as coisas de Deus. As coisas de Deus. Eu queria até me livrar daquele negócio, mas me disseram que se eu sair, vai matar meu filho, vai matar não sei o quê. Meu pai dizia assim, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, vai acontecer isso na tua família, vai acontecer... Falei, na minha família não vai acontecer nada disso, não. Minha família é a família bendita do Senhor, e só vai acontecer na minha família aquilo que Deus quiser. Olha só. E tu sabe, já falei pra você de onde que eu vim, não sabe? Eu vim lá do meio do candomblé, do meio da macumbaria. Mas lá do meio, Deus disse, não, essa daqui, essa aqui é minha abraoa. Vai lá, sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E de ti vou fazer uma grande nação. Abraão não está mais aqui, não. Nós somos o Abraão deste século. Nós somos. Então é assim, se Deus mandou, não importa quem está dizendo que não vai dar certo, não importa quem está dizendo que não vai acontecer do jeito que ele falou, vai acontecer. Não se preocupa com os feiticeiros de plantão, com os agoreiros de plantão, se preocupa com a palavra de Deus em cumprir, em fazer tudo aquilo que Deus mandou, porque vai acontecer e não vai faltar nada, uma vírgula não vai faltar, nada. Do jeito que Deus prometeu, assim se fará. Assim, tá morto? Tá, ele tira do túmulo e faz viver. Tá só o pó, ele dá vida de novo. E é assim que o nosso Deus faz, amém? Glória a Deus, aleluia. Anda na obediência, fala só palavra de Deus. Medita nessa palavra de dia e de noite, não se dizia, porque aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar por herança. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia, meu Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque sobre este azeite, sobre essa água, uma unção, Senhor, de ressuscitação, uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção que aonde toca uma gota desta água, se tiver morto, vai reviver. No nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus,
Essa pessoa venha ter uma fé avivada, essa pessoa venha ter restaurada, a fé dela venha ser restaurada, renovada, que nem o Senhor renova a águia, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, aviva a tua obra, Senhor. Aviva, dá crescimento, tira tudo aquilo que estava impedindo o crescimento, tira toda a pedra de tropeço do meio da tua obra, todo embaraço, todo obstáculo, toda muralha, toda a maracutaia de Satanás que estava no caminho desta obra, impedindo o crescimento, que seja removido todo impedimento do caminho da tua igreja, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai repreendendo todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito de tranca-rua, de Maria Padilha, de Jezabel, de Enxu Caveira, tranca-rua, Maria Mulambo, vai saindo todo Satanás e seus demônios, bate em retirada da vida do povo do meu Deus, dos comércios, dos negócios, dos projetos, vai saindo Satanás, tira a tua mão suja do projeto desta pessoa. No nome do Senhor Jesus, seja repreendido toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, no nome do Senhor Jesus. Peço, Senhor, toca, Senhor, nos ossos, Senhor, toca nas juntas, toca nos nervos, toca no sangue, toca na carne, nos olhos, em todos os órgãos internos e externos, Senhor, para curar, tira esse inchaço do corpo desta pessoa, toca nos rins para restaurar, Senhor, no nome do Senhor Jesus, na coluna, acidente, toda sequela de acidente, caia por terra, toda cirurgia mal sucedida que seja recuperada no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa seja sarada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia tua legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, em cada lugar desse trabalho, para remover todo espírito de contenda, todo espírito de inveja, de olho gordo, oração contrária. No nome do Senhor Jesus, caia por terra todo o levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos empreendimentos, contra a nossa vida financeira. Bate em retirada, seja quebrada toda a corrente que foi amarrada, a vida financeira desta pessoa, o casamento seja destruído, todo o mal, todo o feitiço que foi feito para destruir esse casamento. Restaura, Senhor, os casamentos, restaura as famílias, Senhor, cobre, Pai, a tua família do teu povo com teu sangue, Pai, blinda, Senhor, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, tudo que leva o nosso nome, Pai, no nome do Senhor Jesus, envia a tua legião de anjos, anjo com espada de fogo para cortar todo o mal que foi lançado contra a nossa casa, contra a nossa família, que seja destruído todo o levante do inferno. No nome do Senhor Jesus, envia também, Pai, tua legião de anjos nos hospitais, Senhor. Que aquele vale de osso seco que está naquele hospital, que hoje ele seja reavivado. No nome do Senhor Jesus, vai tocando, visitando as incubadoras, os leitos, todos os cômodos desse hospitais, os corredores, tocando no teu povo para curar, para levantar, para pôr de pé, Pai. No nome do Senhor Jesus, visita também os manicômios, as penitenciárias, os abrigos, os albergues, todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando por socorro, Senhor. Que o Senhor esteja tocando no teu povo para curar, para livrar de todo qualquer amarração, de toda e qualquer tribulação, de todo peso e toda angústia. Liberta o teu povo e dá a vitória. Que eles tenham paz no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.